Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNCast. No comando, eu, Giza Conceição. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre o sono. Privação de sono, como ele influencia em várias situações nas nossas vidas, sobre saúde mental, sobre o físico, a mulher, a menopausa. E para abordar esse tema tão importante nas nossas vidas, meu convidado é Anderson Pereira. Olá. Ele é psicólogo, neuropsicólogo do sono. Então ele vai falar quase tudo sobre o sono. Seja bem-vindo. Maravilha, Liz. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo fazer como eu sempre costumo dizer, um serviço de utilidade pública. Sim. Onde a gente pode, num mundo cheio de informações superficiais e desconexas, a gente pode utilizar os meios de comunicação para prover, de fato, informação consolidada e saúde, Com saúde não se brinca, como eu sempre falo. Estou à sua disposição para todos os ouvintes. Então, Anderson, fala um pouquinho da sua trajetória, sua formação e o que é essa neuropsicologia voltada ao sono. Ao sono, como diz o poeta, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, Ou seja, eu tenho 18 anos de psicologia, Giz, então, assim, já vi muita coisa. Sempre pautei por entender como que é o nosso funcionamento cognitivo. Então, comecei muito cedo na profissão, atuei nas diversas áreas, desde docência, a parte de pesquisa, enfim, professor primário, também já fui tio Anderson, como eu sempre falo, professor primário de primeira a quarta série, ou seja, é uma longa trajetória. Ao longo dos anos, eu percebi que a nossa cognição é a chave mestra para a gente poder, como nós nos movimentamos no xadrez da vida. E isso em neuropsicologia chama funções executivas. Ou seja, como essa pessoa organiza o seu comportamento em prol de um objetivo, como que ele resolve os problemas, como que ele utiliza a flexibilidade cognitiva diante de um problema, como resolvê-lo. E nos anos mais recentes eu percebi que tudo isso havia um comprometimento de fundo da parte da testagem, que havia ali um elemento que desestabilizava, que era justamente a privação de sono e a saúde do sono comprometida. Então, Anderson, você atende, por exemplo, é feito sessões, as pessoas fazem uma terapia do sono. Fala um pouquinho. Isso, o que é que a gente entende? É o primeiro passo, assim, aí aquela ideia, Vamos na origem do negócio. O primeiro conceito é o seguinte, a gente tem uma visão assim, do sono como algo sem saber mesmo como defini-lo.
Então a gente entende que o sono é um comportamento. Então, o primeiro paradigma, se o sono é um comportamento, é um comportamento, que geralmente é isso, sua expressão de espanto, né? Porque a gente diz, mas comportamento não é quando eu estou me mexendo, me movimentando, ou seja, comportamento não necessariamente tem a ver com motricidade, com movimento. Por exemplo, se eu ficar aqui parado, estamos nos comportando. Comportamento. Como nossa mãe dizia assim, você se comporte, ou seja, era ficar quieto, né? O que a gente entende, assim, o quanto de sabedoria tem também no senso comum, né? No popular. Então, dormir é um comportamento. É chamado comportamento não manifesto. É um comportamento do qual que está envolvido ali no sono a atonia muscular, que é ficar parado. Sim. Então, como a psicologia é a ciência do comportamento, dormir é um objeto de estudo também da psicologia. Então, tem o psicólogo do sono. Psicólogo do sono. Aí eu estava em uma outra entrevista e perguntou assim, mas como a pessoa vai ficar dormindo e você vai ficar observando? Não se trata disso, se trata de como eu organizo as minhas funções executivas, porque quando a gente começou nossa conversa aqui, né, para esse cérebro desempenhar bem, performar bem esse comportamento chamado sono, como esse comportamento chamado fala. Lembra-se que no AVC, no acidente vascular cerebral, existe uma lesão que é cerebral, mas os seus efeitos se dão na fala, se dão no tocar, se dão no caminhar, né, na marcha. Então, às vezes, há o comprometimento do pegar, do tocar, né, que é coordenação motora fina. Não tem nada nas mãos, nenhum problema em si, tendão, músculo, nada, mas algum evento que aconteceu na parte cerebral que comprometeu esse cérebro que a gente tocava, deixou de tocar. Concluindo, respondendo diretamente, a função executiva está regulada ali bem no sono. Então, a psicologia tem o psicólogo do sono, como tem o médico do sono, o nutricionista do sono, o fisioterapeuta do sono, são as diversas áreas. Então, tem a saúde da vigília, que é acordado quando nós estamos aqui, tem a saúde do sono. A neuropsicologia, e aí já lhe devolvendo, é o ramo da psicologia que vai entender como que esse cérebro funciona e como ele perde essa função, ou seja, como ele fica disfuncional. E a gente vai atuar por meio de um programa de reabilitação neuropsicológica. Anderson, meu Deus, que nome complexo. O que é isso? É reaprender a fazer aquilo que ele já fez. Todo mundo aqui tem um caso ou dois na família de alguém que teve um AVC, alguma situação, né? E aí eu tive isso na família, né? Um primo teve, uma pessoa muito próxima da família também teve. Meu primo, ele ficou gago temporariamente. Advogado, utiliza a fala como instrumento de trabalho e como é que, imagine... E ele ficou, então, teve que reaprender, ou seja, a alça fonológica, reconstruir os fonemas por meio com a fono. Então, esse cérebro que já falava, então, o dano não foi no palato mole, palato duro, pregas vocais, cordas vocais, e nenhuma dessas estruturas fonéticas, mas era na parte cerebral. Então, um programa de reabilitação neuropsicológica para a fala, conduzida pelo, no caso, é o fono. Então, concluindo, o programa é um programa... Qual a diferença de privação de sono Sim. e insônia? E o que reflete na questão física e emocional? Excelente pergunta, maravilha. Só essa pergunta aí, Gisa, já dá uma entrevista inteira, um workshop inteiro. Vamos lá. Então, vamos deixar claro o seguinte. Uma coisa é uma leve perturbação, ou então, para quem está no concurso, né? Fiz o concurso, vai ser programado aí, divulgado o resultado, então, por algo muito bom ou algo negativo. Um familiar que está internado, está na UTI, meu Deus do céu, como é que vai ser? Faz a cirurgia, não faz? Então, tudo isso é um sistema de alerta. E o nosso cérebro faz a simples leitura, o ambiente hostil. E se o ambiente hostil, eu tenho que fazer dois movimentos. Eu tenho que avaliar a ameaça. Se ela é maior que eu fujo. E se ela for menor que eu luto. Luta ou fuga, fly or fight no jargão americano. Tanto para fugir quanto para lutar, eu não posso dormir. Porque se eu dormir, eu estou vulnerável. Então, naturalmente, ou seja, a história da espécie humana, aquilo que nos fez chegar até aqui, e aí tem um ramo científico que estuda chamado etologia, com T não é eco, é etologia, ou seja, o estudo da espécie, diz que diante de uma ameaça nós ativamos um hiperalerta e ficamos ali mensurando o ambiente para ver se eu luto ou fujo. Isso tudo a nível infraconsciente, a gente não é baseado na razão. E se dá ali 10, 11, 1 hora da manhã e a pessoa não vê o sono. Então, é uma coisa pontual. Insônia é uma perturbação do sono com a frequência maior do que 3 vezes por semana, que perdura por mais de 3 meses. Aí a gente categoriza ali como insônia aguda, aquela pontual, simples, digamos que assim. Em não tratando, ela cronifica e aí perdura muito mais. Então, concluindo e devolvendo, ter uma leve perturbação do sono não é insônia. A insônia é uma doença específica, ela tanto é sintoma de outras doenças, como ela é uma doença em si, com o seu próprio CID, que é o G47. Então, se botar aí no Google G47, ela dá a própria classificação dela. Existe a classificação internacional dos transtornos do sono, que já categorizou mais de 80 tipos de insônia. Então, insônia não é aquela coisa simplesinha que a gente diz que vou tomar o chá e vai resolver.
Agora me diga uma coisa, Anderson, por que não falamos sobre isso? A sociedade, inclusive a psicologia, a medicina, não fala sobre... Giza, essa é a pergunta do milhão, como que se diz, né? Eu constantemente me faço essa pergunta. Eu digo, meu Deus do céu, por quê? Sabe a sensação que eu tenho, Giza? É como se eu estivesse lá no século XVII e dizendo assim, olha, gente, não precisamos morrer com infecção, temos a penicilina, já foi... E as pessoas, o que é bactéria? Eu não estou vendo a bactéria, então ela não existe. A sensação que eu tenho é que, o paralelo, né? Existe esse retrocesso científico. Eu atribuo isso a algumas causas que superficialmente posso falar. Primeiro, a gente está num... Assim, o atraso científico no Brasil é um negócio abismal. Ainda na segunda-feira eu estava assistindo uma entrevista com o professor Nicoleles, um gênio da neurociência. Enfim, não conseguiu a abordagem aqui, teve que ir para outros países para poder desenvolver seus trabalhos, suas pesquisas. Professora Suzana Herculano. Então, as grandes referências têm que sair do nosso Brasil por diversos motivos que a gente sabe como é educação, né? Então, tem uma chamada fuga de cérebros que os melhores saem. Então, outros centros. A gente tem o idioma da gente é um idioma que limita muito. O português é a língua que eu costumo dizer, a língua do isolamento por diversos motivos. Ou seja, o mundo, ele fala inglês, ele fala espanhol, ele fala chinês. Então, quando você vai fazer em termos de publicação, até em nível acadêmico, você vê que você já começa a estudar livros que são de autores estrangeiros traduzidos. E no máximo você vai ali para um mestrado, você já tem que ter um inglês, já é pré-requisito para a seleção. E um traço cultural nosso que é a questão da pílula mágica. Então a gente tem uma dinâmica de uma alopatia, na formação de saúde muito voltada ao medicamento, na crença, na suposição equivocada de que eu tenho que tomar algo para resolver um problema. E nem sempre isso é uma verdade. Então você acredita que não se aborda, não se trata por questão do mercado de medicamentos e o reflexo que isso pode causar no sentido de buscar o diagnóstico. Você falou na questão psicológica, né? Que se você tiver uma emoção, ou o seu cérebro estiver atento ou preocupado, né? No caso é o cérebro, você tem algum distúrbio no sono, tá? E o emocional também. Também. E o cansaço físico também. Também. E que se é tratado 99% se resolve com medicamento. O padrão, sim, aí que tá, aquela ideia, né? A gente tem, em termos de Brasil, dados, digamos, dados oficiais, né? Então, como eu sempre digo, todo dado oficial ele tem as subnotificações, que são de 65 a 73 milhões de brasileiros que sofrem de insônia. Então, a gente tem, como a gente tem uma cultura medicamentosa e uma cultura de uma formação científica alopata, do tipo, me diga um sintoma que eu dou 3 receitas, e aí tem aquele profissional de saúde que ele sai receitando sem critérios, nada contra os medicamentos são úteis, são válidos e são necessários quando existe um diagnóstico bem alicerçado nas melhores práticas clínicas, né, que justifica aquele uso. A gente não pode, por meio de uma consulta ali rapidamente, você já sai com uma prescrição. E tem um outro lado também, que é a população, quando encontra um profissional de saúde mais consciente, que tem uma visão científica já mais evoluída, que não prescreve nada porque não vê o sentido daquilo, e diz, fui em tal profissional, não me passou nada, não me prescreveu, não gostei. Então, a gente tem também um traço cultural, que é uma crença de que eu tenho que tomar algo, uma pílula mágica, para resolver. E um lobby fortíssimo da indústria farmacêutica. Então, se a gente está falando de 73 milhões de brasileiros que sofrem com insônia, digamos que a gente tem 73 milhões de clientes na porta das farmácias todas as semanas. Então, você entende que nem sempre pode ser a insônia como doença, mas a privação ou alguma questão emocional ou psicológica que ele traz esse menos sono, mas a maioria das vezes é tratada com medicamento por falta de informação. De informação por lobby, né? O lobby que eu falo assim, o lobby da indústria farmacêutica na formação e no financiamento desses centros de pesquisa, tanto para suprimir linhas de pesquisas como essa que eu abordo e para estimular tantas outras que trazem lucro. A gente conhece a figura, é muito comum nas nossas consultas a gente conhecer a figura do representante farmacêutico, né? Estamos na sala de recepção esperando. Sim. E as consultas é marcada 9, ele atende 10 e fica com você 10 minutos. Mas quando chega o representante de laboratório, chegou o representante de laboratório, fica aquele tempo todo. Então, eu considero, Giza, que é importante assim, nunca perder o senso crítico das coisas, né? Então, por que esse profissional ele entra na sala e fica tanto tempo assim? Ou seja, ele é um vendedor.
Então a gente tem que se questionar até que ponto o profissional de saúde saiu do lugar de saúde, de olhar o paciente enquanto um sujeito que sofre, uma pessoa, um ser humano que traz em busca de uma solução, e não só um recurso a ser extraído por forma de um lucro. Conclusão, o consenso internacional, a própria APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, já definiu, a própria Harvard Medicine School, definiu que o padrão ouro para tratamento da insônia não deve ser medicamentosa. O padrão ouro, a primeira linha de tratamento para insônia, não deve ser medicamentosa, deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia. É a linha ouro. Agora a pergunta é, aí, respondendo para você, devolvendo, por que grande parte dos profissionais pautam sua prática à revelia do consenso dos melhores centros de pesquisa? Essa é a pergunta que eu me faço, né? O porquê? Agora, Anderson, quais os sinais, por exemplo, a partir da infância, pode se reconhecer que existe algum distúrbio, ou alguma coisa algum movimento ali, algum desequilíbrio daquele indivíduo, daquela criança, daquele bebê, através do sono? Bom, aí a gente vai entrar por quais territórios, por quais mares estamos navegando, né? Então, navegando nos mares dos transtornos do sono infantil, né? Então, primeira infância, segunda infância, terceira infância. O bebezinho ele tem um ciclo chamado ciclo circadiano, né? Que perdura 24 horas em média, né? É bem distinto, né? Ele tem uma formação de tecido, formação de corpo, e aquele corpo precisa ganhar musculatura, precisa se desenvolver, essa parte cerebral precisa se desenvolver, óssea, muscular, então ele está em um processo de anabolismo, de formação de tecido, então ele demanda que ele vá dormir ali 16 horas, 12 horas, ou seja, é um ciclo diferente. A segunda infância, a criança que está ali já mais ali atenta, aí começa a vir hoje, a gente não foi dessa época, digamos que assim, né? Que a nossa época é agora, mas assim, quando nós éramos crianças, o excesso das telas, né? Então as crianças ali, tablet na mão, celular, então se vincula muito a ideia dos horários de videogame, dos horários, você acaba desregulando o quê? A mensagem que eu passo para a minha parte cerebral, se é dia ou se é noite, porque o feixe de luz, a estimulação que a gente capta pela nossa retina, é um forte marcador se é dia ou se é noite. Ou seja, se eu estou expondo a minha retina a um feixe de luz, aí a luz dos aparelhos eletrônicos, é o Blu-ray, né? O laser azul, ele mimetiza a luz, ele é um inibidor de um neurohormônio chamado a famosa melatonina, que não é essa aí que se toma em cápsula, para sinalizar que é noite. Então, é aquela criança que ela toma café, ela toma Nescau, ela come o pão, o café, ou seja, uma série de carboidrato. Então, a criança já tem uma tendência a ter uma agitação normal, uma psicomotricidade típica da infância, né, se desenvolver, e a parte da alimentação e a ideia de não entender os ciclos e sinalizar para o organismo que ele fica todo desajustado. Então, nós temos nossos genes, o clock gene, que regula os horários. Então, o relógio biológico do relógio social. Então, socialmente é 11 da noite, hora de dormir, mas no relógio biológico da criança está ali 3 da tarde. O menino quer, tá, o menino fica quieto e o menino está ali pulando. Então, ou seja, demanda aí uma orientação. Agora, as mães que estão nos assistindo e nos ouvindo, em relação ao bebê que não dorme. A criança acabou de nascer, vai para casa, ou por dores, ou tá aquela velha cólica, e aquela criança tem um sono perturbado, né? Aquela troca de horário. O que é que você orienta e aconselha para essas mães? Minha amiga, você que não dormiu essas 3 noites. É sempre, eu estava em outra situação, né? Até com em outro contato falando, olha, uma mãe dizendo, olha, eu já estou sem dormir direito há 3 anos, ou seja... O que acontece, Giza? Não tem, assim, em termos práticos, né? Muito o que fazer, entre aspas, porque a criança ela está em um processo ali de entender. Eu vim do lugar que estava ali acolhedor, que é o útero, né? Quente, eu tinha minha alimentação já. Agora não, agora eu estou algo que tem variação de temperatura, eu tenho que alimentar. Ou seja, ele está entendendo ali as dores de ficar do lado, ou seja, o incômodo, né, de estar no mundo, digamos que assim. Então também um processo de como essa mãe vai tratando ali o momento da mama, para a criança não ficar condicionada àquela famosa ideia da mama de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, a criança começa a ficar ali sempre condicionada e acaba interferindo no ciclo da família inteira, né, da mãe e do pai. Um amigo meu falou, rapaz, eu já estou sem dormir, uns 2 meses, eu preciso de sua consulta e tal. Eu falei, então também um processo de educação, não só da criança, mas da família, porque a criança também, ela espera, não a criança em si, mas essa parte cerebral. Lembra-se que o cérebro está captando pistas ambientais para tentar entender o que é dia e o que é noite.
Então é o trato ali de começar a alimentar a criança durante o dia. Como é que geralmente nasceu a criança, né? Aí fica todo mundo, no popular, diz assim, pisando em ovos durante o dia, né? O barulho para a criança tá dormindo, barulho. Não, dia tem um pouco de barulho também. Esse cérebro precisa entender que barulho agora é dia. Porque senão, de noite... Então eu preciso entender que de dia existe um barulho, existe uma temperatura. De noite é mais calma, a temperatura cai. Então, com isso eu não estou dizendo que vai fazer o barulho, mas assim, é importante que esse cérebro infantil em formação comece a entender os movimentos próprios de estar neste mundo. Pode influenciar na questão cognitiva de neurodiversidades? Pode ser um termômetro, Anderson, nesse sentido? A criança for crescendo, não dorme de noite, dorme de dia e acorda e assim, não vai desenvolvendo e fica na corda disso? Pode ser um sinal de... O que a gente tem? A insônia, ela tem uma predisposição genética. A gente tem os genes da insônia. Só que o fato de nós, né, nós temos diversas predisposições. Eu sempre costumo dizer que nós não sabemos ao certo quais são as nossas predisposições, as mais diversas. A gente pode conviver o tempo todo com diversas predisposições e nunca ativar, né? Eu costumo dizer que o gene é como um circuito de luz, né? O circuito ali, se você não apertar o botão da luz, ela não acende. Mas o circuito está montado, é o gene. A gente não sabe qual vai ser o evento desencadeador da nossa vida que vai apertar esse botão e fechar o circuito e se manifestar. Então, a insônia ela tem uma predisposição genética. O modelo clássico é um dos 3 P's. Então, o primeiro P é uma predisposição genética, o que não significa que vai desenvolver. A gente tem um segundo P, que é um evento precipitador, então alguma coisa externa acontece, uma mudança de cidade, uma tragédia social, como foi lá a questão do Rio Grande do Sul, a guerra na Ucrânia. Então tudo isso cria insônia, então uma predisposição que é ativada por um P, que é o precipitador. Só que o que mantém a insônia é um conjunto de comportamentos que são os perpetuantes, aquilo que se perpetua. Por isso que a gente atua nesses comportamentos para dirimir, para dissolver. Então se eu dissolvo o que mantém, eu faço a suspensão dela. Dentro desse cenário, a pessoa pode ter uma predisposição ao TDAH. Eu posso ter uma predisposição a um déficit atencional. E entendendo que é justamente no momento do sono, N1, N2, N3, a gente pode falar um pouco da arquitetura do sono REM. Se fala muito do sono REM, mas tem o sono sol, que não tem a ver com sol de sol e lua, é o sono de ondas lentas, que é justamente onde se consolida a memória. Sem memória, eu não tenho atenção, então déficit atencional. Todas as vezes que eu atendia pessoas com TDAH, eu via lá na anamnese que se faz antes, né, perturbação do sono. Eu ainda estava na fase de pesquisa, né? Eu dizia, poxa, por que o depressivo tem perturbação do sono, né? Tem insônia, o TDAH. Então isso foi também, até esse objeto de estudo do sono foi o objeto foi me encontrando, ele foi saltando aos olhos, assim, o objeto encontra o pesquisador, né? E eu comecei a ver que todos os transtornos que se tinha, dos mais diversos psiquiátricos, até nutricionais também, tinha essa questão do sono. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, eu posso ter uma predisposição genética que jamais seria ativada, só que aí eu venho com uma questão de um mal acomodar do sono, prejudicando a saúde do sono, que pode ser um evento desencadeador. Então, sim, pode ser um evento que fragiliza ainda mais e ativa uma predisposição. Agora, qual é o efeito, por exemplo, no caso das mulheres, das mães, a privação do sono, qual é o efeito que causa nesse corpo, nessa mente? Giza, eu costumo dizer que assim, se a gente for fazer uma experiência, né, qual o efeito que seria se a gente ficasse privado de oxigênio? Né? Claro que a gente sentiria o efeito do oxigênio logo nos primeiros 3, 5 minutos, né? Se a gente ficar privado de água, a gente sentiria o efeito algumas horas, alguns dias. Alimento também. Então o sono ele vai dar um efeito drástico, ou seja, não existe saúde, quando a gente pensar em saúde, bota saúde igual sono. Não existe saúde sem saúde do sono. Respondendo diretamente, o sono é um regulador do humor. Então quando a gente entender que o sono é regulador do humor, e quando eu tenho a parte mais profunda do sono, né? Vamos falar de arquitetura do sono. Estamos aqui em vigília, ok? Então estamos em vigília, numa frequência cerebral. Então a gente vai passar pelo momento de hipnagogia. O que acontece? A transição do estado de vigília para sono. A gente sono leve, entrou em N1, que é a primeira camada do sono. Depois o N2, a segunda camada do sono. E esse N vem de não REM, né? É N3, a camada mais profunda do sono. E o sono REM, que é Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. A gente vê os olhos ficam mexendo um pouco assim. É geralmente quando nós sonhamos e lembramos. Nesse momento se ativa a córtex pré-frontal, que é essa área aqui, a parte de frente cerebral. Qual é a conclusão disso?
que todos esses movimentos, a arquitetura do sono N1, N2, N3, é a parte fundamental para consolidar memória, atenção. Existe uma dinâmica no nosso cérebro chamada sistema nervoso, sistema linfático. Ele retira todas as toxinas cerebrais. Esse cérebro, entre aspas, ele é lavado todas as noites quando nós atingimos um N3, retirado uma série de toxinas próprias do metabolismo, entre elas é uma substância chamada beta-amiloide, que é chamada proteína do Alzheimer. Então eu posso ter uma predisposição de Alzheimer que jamais seria ativada se eu dormisse bem, mas como eu venho com uma saúde prejudicada do sono, eu estou aumentando a minha chance, eu estou me colocando como grupo de risco de desenvolver um Alzheimer, de um declínio cognitivo leve passar a ser um declínio cognitivo agudo por supressão do sono. Porque o N3, que é o momento que... No nosso corpo tem um sistema linfático, né? A gente já viu drenagem linfática, tal, você retira as toxinas. O cérebro, quando faz a drenagem, tem que fazer na terapia, viu, gente? Não é da amiga que faz massagem, não. Até esse termo terapia, depois a gente vai comentar um pouco dele, como perder um pouco a essência dele, né? Mas, retomando, então a gente tem no nosso corpo chamado sistema linfático, né? Retira as toxinas. O cérebro é algo tão precioso, tão delicado, que ele tem um próprio sistema dele, chamado sistema linfático. Ele retira todas as toxinas e para fazer esse movimento na parte N3 que a gente tem ali. E aí uma das toxinas que são retiradas é a beta-amiloide, que é um fator de risco para desenvolver a doença do Alzheimer. Agora, esse N3 normalmente vem que horas? Para mim saber se eu tenho... Só para eu entender, né? O N3 é que hora da madrugada? Para ver se eu... Para eu marcar ali, para eu me concentrar. Para fazer essa drenagem. O que é que a gente tem, Giz? A gente tem vigília, hipnagogia. Entrou em sono, né? E aí N1, N2, N3, REM. Esse ciclo dura em torno de 90 minutos. 1h30. Depois a gente volta de novo para N1, N2, N3 e fica nessa ciranda, nesse ciclo, fazendo aí de forma saudável de 3 a 6 ciclos por noite. Então algumas pessoas fazem 1 ou 2 ciclos, outras pessoas são 3 ou 4, fazem 5 ou 6. E é aquele mito das 8 horas. Não necessariamente a pessoa precisa ter as 8 horas de sono. Então em que momento eu vi um sono N3? Aquela ideia, voltando ali nos 60 minutos, que iniciou a linha 3, fez aquele ciclo dele, 20 minutos, o REM, sonhou um pouco, voltou para N1, que às vezes quando é o momento que a pessoa está ali, acorda, vai beber sinuoso, vai beber uma água, volta a dormir, ou não volta, ou acorda, eu acordei no meio da noite, porque ele fez, que horas você iniciou a dormir? 10 horas, e eu acordei, era 1h30, então sei que ele fez ali 2 ciclos só, 90 com 90, 1h30. Agora você falou aí da qualidade do sono, falou alguma coisa da saúde do sono. Mas aquele medicamento, aquele analgésico, aquele... A pílula mágica. Eu quero que você fale um pouco de cada uma delas. A pílula mágica. Cadê o túmulo que é para dormir? Né? O relaxante muscular, o velho Dramin que todo mundo tem aqui em casa. Tomar resolveu, né? O que acontece? Não, tem um ditado popular. Eu sou muito da filosofia da ciência, Giza, assim, sim, especificamente, mas a gente reconhece que existe muito conhecimento científico na ancestralidade, né, nas bases populares, naquilo que a nossa ancestralidade guarda ali, muita sabedoria. E tem o clássico ditado que diz assim, o peixe morre pela boca, né? Não tem uma coisa assim, ou seja... A gente está sempre em busca da pílula mágica. Agora explodiu esse negócio para emagrecimento, né? Mounjaro e já foi... Então o que acontece? Sempre tem essa dinâmica de tomar algo. Aí qual é a metáfora que eu faço? A saúde do sono é como um quebra-cabeça. A gente já montou um quebra-cabeça que tinha as peças ali. Então o que a gente tinha que fazer? Utilizar as peças que tinha e dentro das peças que tinha, ir encaixando elas. Qual é a grande tendência? As pessoas entendem que eu tenho que adicionar uma nova peça para montar aquele quebra-cabeça. Toda vez que eu uno um quebra-cabeça, eu adiciono peças novas. Qual é a grande tendência? É que eu nunca monte esse quebra-cabeça, porque a peça nova que chega só aumenta o grau de confusão. Então, isso quebra o paradigma de entender que sempre eu tenho que adicionar algo no meu organismo. A gente está alterando a homeostase do organismo, que é o equilíbrio do organismo. Eu estou adicionando uma química, e eu sempre brinco, não misture, não brinque com a química cerebral, que você não sabe quais são as suas predisposições genéticas. Então, se fala muito da ideia do relaxante muscular. Sim. O nome está dizendo que é relaxante muscular. APA, a Associação Americana de Psiquiatria. Eu acho que a Associação Americana de Psiquiatria entende de psiquiatria, né?
Acho que a Universidade de Harvard de Medicina deve entender um pouco de medicina, né? E já disse que a primeira linha de tratamento não deve ser medicamentosa. Então, o que acontece? Vamos fazer um raciocínio aqui. Relaxante muscular, não é isso? Beleza, tem como efeito colateral o sono. Ok, muito bem. O coração bate 24 horas, não pode parar, né? Ele bate sobre quais movimentos? Sístole e diástole. Ele contrai e relaxa. Ele contrai e relaxa. Quando você toma um relaxante muscular, você está dizendo o que para o músculo? Relaxa. E ele não contrai, né? Não, contrai. Então você está interferindo no ciclo natural do coração. Se ele tem que contrair e relaxar, não é relaxante muscular? Será que esse relaxante muscular não tem um efeito no maior músculo humano, que é coração? Aí a pessoa diz, poxa, eu nunca pensei nisso. Mas é justamente por isso, né? Existe uma parte nossa, nas nossas vias e veias internas, tem as vias que é os canaletes, né? Que é uma parte muscular de músculo liso, que é músculo não estriado. Na parte muscular a gente tem o estriado e não estriado. O estriado é que a gente tem controle, movimento de mãos, fala, e o liso onde a gente não tem controle, movimentos involuntários. Essa parte interna dos vasos e veias, chamado sistema muscular endotélio, é uma camada fina de músculo que ele protege. E aí quando eu estou dando um relaxante muscular, o que eu estou dizendo? Relaxa. Então você está dizendo que o relaxante muscular não é A primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio do tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Esfíncter é músculo, né? E aí o que pode acontecer comigo? O que eu estou dando a ordem para o meu organismo? Perca o tônus disso. E aí, amiga? A nossa parte de retina é muscular, né? Sim. Diafragma, que regula a respiração. Muscular. Intestino. Muscular. No nosso intestino existe um outro sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico, que tem bilhões de neurônios também. Tem chamados movimentos peristálticos, que ele precisa... Aí diz assim, já estou com constipação. Se você disse que era para relaxar, está relaxado. Seu desejo é uma ordem. Então, nada de relaxante muscular. Ô, Giz, deixa eu fazer só um complemento, por favor. Dentro do meu método, eu desenvolvi um método para tratar isso, né? Vamos falar do método agora. O que acontece? Isso é chamado de condutas autolesivas. O que é uma Sim. conduta autolesiva? Uma conduta autolesiva é tudo aquilo que a pessoa... quando a realidade se configura como incômodo, chamamos isso de um problema. Então, ou seja, um calor é um problema, um frio demais é um problema. Então, ela tem um suposto saber. Eu entendi o que é e sei como resolve. Só que é só um suposto saber, não é um saber genuíno. Então, toda vez que... Na ciência, a gente chama o sujeito, né? A pessoa, né? Ela tem um suposto saber, ela tem também um suposto de como resolver aquilo. Só que a conduta autolesiva é tudo aquilo que ela faz na tentativa de resolver um problema, ela só agrava o problema. Então, eu já listei mais de 50, 60 tipos de condutas autolesivas. Então, quando a pessoa inicia o tratamento comigo, ela já recebe um login senha, que ela acessa uma plataforma e eliminar todas as condutas autolesivas. Então, ela começa a perceber que ela diz, eu não sabia que isso interferia no meu sono. O que é que isso tem como a gente pergunta, né? O que é que isso tem a ver, né? Ou seja, qual o nexo causal entre isso com aquilo? E eu explico passo a passo o que é isso. Então, eliminar as condutas autolesivas. Sabe aquela clássica pergunta do diabético, quando está com o médico, você está com diabetes, tal, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Faz a lista de alimentos que tem restrição, né? Ele recebeu a notícia que ele tem diabetes, né? Diabetes tem diversas consequências gravíssimas, né? Tem gente que teve amputação de membro derivado, não é isso? Mas qual a pergunta que ele faz secundária a isso? Mas eu não posso comer nem um docinho? Mas você acabou de receber a notícia que você tem... Qual foi a parte ou seja, o grau de consciência, né? Aí quando ele vai ver... pão... Mas eu não estou comendo nenhum doce, eu estou comendo só um inhame, estou comendo um pão. Mas o C6H12O6, a molécula da glicose, é carboidrato. Então, C6H12O6 é carboidrato, entrou em contato, é açúcar. Açúcar não é só o que é doce, né? É uma molécula, uma estrutura molecular. Então, poxa, agora eu entendi porque minha glicose está alta, que eu estava comendo pão, retira farinha, que ele associou que diabetes é açúcar. Então, as condutas autolesivas é o que a gente precisa eliminar. Então, assim, no caso, vou voltar para a mulher, a TPM, né? Muitas mulheres na TPM ficam com
com insônia, Bastante. insônia, a menopausa. Então, como ela deve administrar, né, para que minimize e não tome relaxante muscular? Tem os famosos também antialérgicos, né? Sim. A gente pode falar disso também. Sim, Dentro bom. da menopausa, diz aí aquela dinâmica, que é um outro público, o público feminino, né? Uma parcela da população, que é um grupo também de risco para isso. Aí a gente fala em menopausa, mas a gente não pode falar em menopausa sem falar em perimenopausa, que é um período anterior à menopausa em si, que antecede ali em torno de até uma década antes, que você já começa a ter variações hormonais, né? Tipo, desde estrogênio a progesterona, que está muito vinculado à ideia da regulagem da temperatura interna do corpo. Então, se há essa desregulação aquele termômetro interno, né, da temperatura corpórea, o organismo não sabe muito bem se é frio, se é quente. Então, se é quente, é sol, se tem sol, é dia, então não é para dormir. Então, o organismo fica o tempo todo buscando, que eu chamo, a gente fala na ciência, né, pistas ambientais. Então a gente está aqui em um ambiente aqui com a iluminação controlada, então luz com temperatura controlada. A gente está respirando aqui o ar um pouco, né, frio, mas é gelado, então deve ser noite. Só quando a gente sai é dia. Então, variações hormonais, precisa se fazer reposição hormonal aí com o médico ginecologista para poder ver se existe variação hormonal. Existem deficiências hormonais que geram insônia, deficiências nutricionais que geram insônia. Existem transtornos psiquiátricos que geram insônia. Agora, o que eu costumo sempre dizer? Cada um vai atuar numa junta ali multifocal, né? Transdisciplinar, interdisciplinar. Mas se a pessoa tratar de todos esses pontos, mas não tratar daquilo que é o objeto foco, que é o comportamento, ela vai repetir todos os comportamentos, as condutas autolesivas que a mantiveram na insônia. Então, respondendo diretamente, na menopausa a gente tem as variações hormonais dos mais diversos. A gente vai passar por estradiol, ou seja, ir de fato no médico endócrino, né, fazer um checklist e ver se existe ali dentro dos parâmetros variação ou não, se tem, como vai suplementar, como vai repor ou não. E entender a parte nutricional que se tem ali e os comportamentos. Que a pessoa pode estar perfeitamente com sua parte hormonal ok, nutricional ok, mas as condutas autolesivas, ela está mais de 50 e 60, que a mantém. Lembra que a gente tem uma predisposição genética, um efeito que precipita e depois um padrão comportamental. Então a insônia é mantida por um padrão comportamental. Fala-se que o café, o chocolate tira o sono, né? Aí fala que a taça de vinho relaxa e é a poção mágica. Sim. Então, vamos falar dessas poções mágicas para o sono. Eu já acho que tira o sono, se é mito ou se é verdade. Aquela ideia, o né? Café. Aquela ideia, né? Não tinha o negócio da maçã da vovó, não tinha o Chapeuzinho Vermelho levou a maçã, não tinha um negócio, comia maçã e dormia, né? Ou seja, aquela ideia, a metáfora, né? O que a gente diz? Aí vamos segmentar. Primeiro, sobre a questão da bebida alcoólica. O álcool ele não induz o sono, ele é um sedativo. Então, não só ele não gera o sono, como ele prejudica o sono. Estar de olhos fechados não significa que você esteja dormindo. Ou seja, uma coisa é você entrar. Lembra que a gente falou um pouco da criatura? A gente fica assim, ó, e tá relaxando, então relaxa. Tá sedado. N1, Sedado. N1. Sono é N1, N2, N3, Rapaz, sono REM. Então, não só ele agride o seu sistema nervoso central, estamos falando em termos de álcool, agride o seu sistema nervoso central, ele não só faz com que não percorra a profundidade do sono, e não só, é só ver as pessoas que utilizam esse recurso com esses dos mais diversos, acorda irritado, acorda indisposto, dorme entre as, parece que não dorme. Não tem como a questão de alimentação, a pessoa quando come algo, na nutrição tem a máxima que diz assim, comer muito não é comer bem. Porque a pessoa encheu, né, digamos assim, o estômago, né, de comida, mas não tem nutriente, então ela sentiu fome logo, porque não se nutriu. E de repente quando a gente toma aquela nutriente, diz, poxa, tomei aquele suco e tô sem fome, porque foi nutrido. Então faço o paralelo com a questão do sono. Então a pessoa entrou em sedação. Então o álcool ele é um autossedativo. O álcool é um autossedativo. É uma das condutas autolesivas. Inclusive ele é depressor do sistema nervoso central. Quer ficar com depressão, pode seguir nessa linha aí. Fica à vontade. Seu desejo é uma ordem. Tá ouvindo? Amiga, cai fora. A questão do relaxante muscular, a gente já falou, a cardíaca e dos mais diversos, né? Sim. A questão do anti-alérgico. Alérgico. Alérgico. Já está dizendo anti-alérgico.
ser antialérgico, insônia, alguma alergia, Não. por acaso? Então, o efeito colateral dele que é o sono. Por quê? Porque qual é o fundamento científico dele, né? Ele é chamado antihistamínico. As histaminas são moléculas que nos dão um movimento, né? Histaminas, dá aquele vigor, aquela ação. Então, quando ele age na antihistamínico, né? Ele dá aquela... Tem até na bula, diz assim, se você tomar um antialérgico, não dirija. Tem até a questão de evitar dirigir. Então, tudo isso são práticas, são condutas autolesivas. Está lá descrito. Inclusive, para mim, acho que a conduta autolesiva parece que é 25. Não tomar antialérgico. Eu explico cientificamente por quê. E como você... Observe. Vamos fazer um raciocínio. Você está dizendo para o seu organismo que você tem um invasor. E por isso você está tomando um antialérgico. Então, você acionou um alarme. É como se você ligasse para o bombeiro dizendo que tem um incêndio quando não tem incêndio. Não tem aquela história do menino assim, tô me afogando, quando ia, ele não estava se afogando. Tô me afogando, não tava... Na vez que ele estava se afogando de fato, ninguém foi ajudar. Não tem uma metáfora assim? Então você está dizendo para o seu organismo que existe uma alergia quando não tem alergia. Então você está estimulando todo o seu organismo, botando ele em pronta ação para uma alergia que não existe. Todo medicamento usado de forma a revelia do que está se acontecendo, ele vai dar os movimentos, que ele vai dar uma resistência e depois ele não vai fazer o efeito devido, você está estimulando. É a mesma coisa se a gente não... Vem cá, eu não sou hipertenso. Aí eu quebrar um pouco o protocolo. Vamos supor que você não seja hipertensa. Maravilha. Vamos nos manter assim. Qual que seria a consequência de começar a se tomar antihipertensivo? E se a gente começasse a tomar aplicação de insulina se a gente não tem diabetes? Então, tudo que eu sempre te digo, qual a máxima? Não mexa com a química do organismo. Então, aquela subterfúgio, né? Conduta autolesiva. Então, eu estou querendo me valer de um efeito colateral, né? Ali para se fazer o sono. Não é isso. Lembre-se que fechar os olhos não é dormir. Da mesma forma que encher o estômago não é se alimentar. Quando a gente diz se alimente, você só come porcaria, tal e tal. Ou seja, as pessoas confundem fechar os olhos e se autossedar, né, por mais diversos, até com medicamentos psiquiátricos, e os famosos Rivotril, Zolpidem, automedicação. Aí todo mundo tem uma irmã, uma cunhada, uma tia que diz, olha, tem aqui meia caixa que eu ainda não tomei, tome aqui. Não precisa... E aí aquela automedicação, a gente dá a cultura da automedicação, tem aquela ideia de médico em louco, todo mundo tem um pouco, né, o jargão popular. E não é assim, a gente está colocando em risco muito a nossa saúde. Lembra que, concluindo, a gente falou de endotélio, né, risco de AVC, e quais as consequências de um AVC, né? Ou seja, porque eu não tratei da saúde do sono. O que chega até a mim são pessoas que fazem uso de medicamento por 5, 10, 15 anos. E o que aconteceu? Não, eu estou usando, porque se eu não tomar eu não durmo. Aí já é a dependência química do medicamento para dormir. E os antidepressivos e os ansiolíticos, né? Porque normalmente os psiquiatras, né, os médicos aí passam tanto os ansiolíticos como os antidepressivos, que a consequência, o efeito colateral é dormir, é o sono. Esse sono não é um sono saudável, é isso? Giz é aquela ideia, né? A gente trabalha assim com a falando de sono, de coisa, eu quero até chegar na A gente trabalha com a redução de danos, né? Sim. Entre dois males, diz a sabedoria, que a gente escolhe o mal menor. Então, se a pessoa tem um quadro de ansiedade, um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, tem um CID específico, uma patologia específica, uma terapêutica específica. Então, tem aí os famosos, o anti-ansiolítico, né? Aí, desde o alprazolam e dos mais diversos. Então, está justificado o uso daquele fármaco, daquele medicamento, que existe um diagnóstico científico apurado por um profissional credenciado, né, um psiquiatra que avaliou aquilo e entendeu que, de fato, aquela terapêutica é adequada e já está catalogado. Pronto, é o padrão que se tem ali para essa ansiedade. Se examinou, se estudou e se viu que existe de fato um quadro depressivo, e aí o uso do antidepressivo se faz necessário, se faz meritório, porque de fato existe aquela patologia. Ok. Até porque a pessoa precisa até tomar aquele antidepressivo para que ela tenha um ânimo até para ir para o processo terapêutico, até para ela retomar atividades que se tem do dia. Porque a depressão é uma doença cerebral, né? Ela está ali com as diversas deficiências de neurotransmissores dos mais diversos, então ela precisa até tomar aquele antidepressivo. Agora eu até me animei um pouco, acho que eu vou para academia, acho que agora eu vou retomar a minha música, eu vou retomar meu artesanato, o trabalho, o ânimo de procurar um outro trabalho, que às vezes a pessoa entrou em depressão porque foi demitido. Então, os medicamentos, como eu sempre falo, são úteis, são necessários, mas não significa que tenha que ser aquela ideia, o casamento para sempre, né? Então o medicamento ele entra com um chamado, eu chamo de efeito de, eu digo assim, toda a parte científica, efeito de suplência, para eu poder
atingir o normal, para a partir dele aderir a um tratamento, né, terapêutico, para não mais precisar fazer uso dele. Porque qual a grande tendência? Toda vez que a gente utiliza uma química, aquela dosagem ela vai entrar num momento que aquela dose não vai fazer mais efeito, né? A ideia da tolerância, aquela dosagem que dava aquele efeito, não dá mais o mesmo efeito. Então, como ele é avesso ao organismo, ele é reconhecido como uma substância externa, o organismo vai criar formas de se gerar uma resistência nele. Aí não vou entrar muito nisso, mas existe uma organela celular chamado complexo de Golgi, que é como se fosse o rim da célula. Ele vai se adaptar, inclusive o etilista, né? Que não pode falar o alcoólico, não o etilista, a pessoa que é dependente do uso do álcool. A célula dele tem muito complexo de Golgi a mais, que é um mecanismo a mais que o organismo utiliza para poder dar vazão àquele elemento que agride. Você pega a célula do fígado, é deformada até na chamada arquitetura. Por isso que as pessoas dizem assim, fulano de tal é forte para bebida, bebe e não acontece nada. Não, ele está agredindo o organismo, e o organismo, digamos assim, está se desdobrando, como a gente fala, né, aqui no nosso baianês, para poder dar conta daquela química agressiva. Assim é também com os diversos medicamentos. Conclusão: o medicamento é útil e é válido por um espaço de tempo até o sujeito recuperar a saúde dele, porque ninguém nasceu dependendo daquela substância e não precisa fazer aquilo pela vida toda. Anderson, no caso do uso, por exemplo, da privação de sono através dos energéticos, das pessoas que trabalham em regime de turno, trabalham à noite, precisa. O que é que você disse sobre esse sono, essa privação através de energéticos e ao contrário, né? Não mexa na química cerebral. Nós não sabemos quais são nossas predisposições genéticas. Aí até você tocou no assunto, eu perpassei e voltei, mas foi bom que você deu o gancho, eu vou retomar da questão que é cafeína, né? A cafeína, ela é primeiro um neuroestimulante. Então, ele estimula a parte cerebral, né? Sim. Toma um café de manhã, toma um café para despertar. Aí, em termos práticos sintéticos, ou seja, todo comportamento. Lembra que a gente começou nossa conversa aqui dizendo que eu sou um comportamento? Então, se existe um comportamento, é porque existe uma estrutura cerebral que a mantém. Existe transplante de coração, renal, fígado, mas não tem transplante de cérebro, né? Então, se existe quando dá a morte cerebral, acontece o quê? Então, se existe comportamento, se existe o coração bate, existe um mecanismo cerebral que o comanda, né? Se existe a respiração, ou seja, todo o nosso organismo, todo o comportamento de andar, do caminhante, deu exemplo aqui sobre o AVC, tudo. Então, se o sono existe, e ele existe, ele é um dado de realidade, existe uma estrutura cerebral que o comanda. Essa estrutura cerebral chama-se núcleo supraquiasmático. Anderson, que nome complexo, o que é isso? É um grupo muito diminuto de 50 a 70 mil neurônios. Tem um quiasma óptico, que é um nervo que capta a variação luminária, né, solar. Aqui em cima um pouco, o núcleo supraquiasmático. Ele vai responder a uma simples pergunta. Ele é o nosso marcapasso do sono natural. Então, o nosso sono natural, existe um marcapasso, que ele é regulado no núcleo supraquiasmático, que ele vai perceber a quantidade de adenosina que existe na nossa corrente sanguínea, que é fruto do nosso metabolismo. É isso aí que é a base da criação do nosso sono. Nenhum outro tipo de substância externa, nem melatonina, nem nada disso vai superar aquilo que é natural. Quando a gente toma a cafeína é da família das xantinas, quimicamente falando, neuroquimicamente falando. Essa substância, ela imita, ela é tipo um falsário, não tem aquele questão do estelionatário, se passa por uma pessoa e dá o golpe. Aí fazendo analogia, né, pra gente facilitar a linguagem. A cafeína, ela mimetiza, se a gente pegar a foto da molécula, a mesma molécula da adenosina. Então ela encaixa no receptor do núcleo supraquiasmático e sinaliza e não permite que esse sono aconteça. O impulso do sono é como tem aquela dança das cadeiras. 14 cadeiras, tem 12 pessoas já sentadas, só tem 2 vagas. Então a adenosina chega, só encontra 2 vagas, porque as outras vagas já estão ocupadas pela cafeína, que é da mesma família. Então encaixa ali da cafeína, ele encaixa certinho no receptor. Aí tem o café, o chocolate. As pessoas tomam um chá. Tem chás que tem cafeína. Mas eu tomo um café descafeinado. Café descafeinado tem cafeína. Café descafeinado não é café sem cafeína. Café descafeinado é um café que passou por um processo industrial de retirada de cafeína. Mas retirada de cafeína não é sem cafeína. Então, a cafeína, ela tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, média padrão. Meia-vida
é o tempo que aquela substância principativa leva para cair pela metade no organismo. Então, um café que eu tomei 8 da manhã, vamos supor que eu tenha tomado 400 miligramas pela manhã, 8 da manhã, quando eu der ali 8 com 8 dá 16, né? 4 horas da tarde, eu ainda tenho 200 miligramas no meu organismo. Mas eu tomei um café 2 da tarde, com mais 8 dá 22 horas. Quando der 22 horas, ainda tem metade. Aí você fica me perguntando, por que deu 11 horas e não dormi? Porque você ocupou os neurotransmissores, os receptores, justamente da adenosina, que é a substância base do nosso núcleo supraquiasmático. Aqui eu estou falando nível superficialmente falando, parece profundo, né? Mas é uma ciência, por isso que a neuropsicologia do sono vem se ater a isso, que é completamente revolucionária essa abordagem para trazer ares. Um dos diversos pacientes que eu tenho são pacientes da área médica. Porque seja aquela ideia, né? Eu estou com um problema de matemática. O professor de história vai chegar a um tipo que o professor de história não vai saber resolver, né? Aquele de um grau de complexidade. Eu tenho um problema de história específico. Apesar de o professor de matemática ter estudado história, aqui é uma coisa muito específica da Segunda Guerra que o professor de história não tem. Então a ciência é ampla, é vasta e a gente precisa entender e abraçar. Tudo que a gente nega, Giza, eu costumo dizer, tende a trabalhar contra a gente. Então se eu nego a ciência, se eu entro em um negacionismo, eu estou assumindo uma conduta autolesiva, né? Então, e os termogênicos que todo mundo, quem pratica esportes, atividades físicas, sempre toma o termogênico, o termogênico, e também tem aqueles líquidos, né, que as pessoas tomam. Fica misturando, né? Misturando. O que acontece? Aí a gente vai entrar. Existe uma área da ciência chamada crononutrição. Anderson, nunca ouvi falar disso. Mas se você já ouvisse falar, não teria os problemas que tem. Por isso que o pesquisador vai pesquisar aquilo que ninguém nunca ouviu falar e traz a crononutrição. É justamente uma área da nutrição que vai estudar como eu me alimento, quais são os elementos nutricionais que eu insiro na minha dieta, né, na minha ingesta alimentar, que vão ter impacto direto no meu ciclo de sono circadiano. Então, todas essas misturas que se tem visam a ideia da auto-performance, né? A performance, então vou fazer a sério, vou fazer exercício de forma vigorosa, mas aquela ideia, né? Não misture, não brinque com a sua química corpórea, você não sabe quais são suas limitações, qual a sua predisposição. Então, o energético, ele é alta dose de cafeína, a pessoa vai se tomar. Os termogênicos. Também, assim, o que eu digo? Se a pessoa não tem insônia, aquela ideia, ela vai tomar e vai dizer, não, eu tomo, mas comigo não acontece nada. Mas se você botar o eletrodo, ele vai ter a variação e perturbação do sono. Aquela ideia, ele pode não ter nada agora, mas ele está se fragilizando mais à frente. Todo mundo que fuma diz, não, eu fumo e não acontece nada, eu tô bem, eu conheço todo mundo. Aí tem aquele argumento, não, mas eu conheço o seu Zezinho que tem 90 anos e fumou. Pô, mas se ele não fumasse, talvez vivesse a 130, entrasse no Guinness Book, né? Então, se a gente quer justificar a exceção, aqui se dá o exemplo da exceção, né? Dado de realidade é concluindo de que nada disso é saudável do ponto de vista para as pessoas que têm insônia. E para quem não tem, não é saudável para se manter a saúde do sono, porque eu estou fazendo, turbinando, né? Aquela ideia, eu estou colocando o meu corpo se valendo de um artifício externo e não estou, na verdade, aquela ideia, me valendo de artifício externo para querer uma performance que eu ainda não estou acompanhando para aquilo, não estou pronto para aquilo. Cafeína, ele é danoso porque ele inibe esse ciclo aí do circadiano. E para os homens que normalmente trabalham de turno e aquelas pessoas que trabalham à noite, né, que dá plantões de 24 horas, que trabalham com segurança, com alta produção, o que eles vão fazer? Giz, observe, o mal-estar é inevitável. Sim. A gente não pode negar a realidade. Toda vez que a gente nega a realidade, só a ilusão pode satisfazer a gente, né? E a gente não vai viver de ilusão. Então, o que a gente tem que entender? Poxa, eu sou um escrivão de polícia, eu sou um delegado de polícia, sou um agente de segurança pública. A minha atividade é justamente à noite. Eu sou plantonista da área de saúde, eu trabalho, ou seja, a cidade não dorme, né? Sim. Piloto de avião, dos mais diversos, né? A gente vai entender a condição que nós nos encontramos naquele momento e a gente vai tomar medidas atenuantes. Então, eu conheço diversas pessoas, famílias, dos mais diversos, que também têm essa atividade noturna. Então, a casa é preparada para isso, o horário, tem toda uma rotina que é modificada. E não vai se modificar, mas as consequências, não adianta a gente se iludir. É só perguntar para uma pessoa, você dormiu, o sono do dia que você dorme é a mesma coisa da noite, e a pessoa vai dizer, poxa, eu durmo, mas
Não é não, não é. Eu fecho a cortina, eu boto a janela, falo com todo mundo, mas não é. Porque o nosso organismo, ele sabe quando é dia, né? Quando é noite, porque existe o relógio biológico e o relógio social. E a gente reconhece ali por diversas pistas ambientais e aquele organismo, ele está confuso, ele não sabe muito bem quando é dia, quando é noite. É aquela ideia do jet lag social, né? Os fusos horários estão confusos. Então, concluindo a pergunta, o que é que se faz? A gente vai tomar medidas, né? Então o que é que se procura? Eu preciso sinalizar para o meu organismo que eu vou agir um pouco contra ele, contra o que é a forma natural dele, por uma questão laboral, uma questão de trabalho, mas as consequências, isso não significa que vai neutralizar as consequências. São diversas, né? Dos mais diversas. Tanto é, Giza, que quando... O que acontece? Quem trabalha à noite... Acontece o que com essa pessoa que trabalha à noite? Você trabalha... Delegacia, tira um plantão e folga 2 dias. Por que essa folga 2 dias? Porque é um ato de benesse? Não, porque se reconheceu o quão é agressivo aquilo para a pessoa. Quando um piloto ele pilota, ele faz um trecho e diz o que? Não, agora vai repousar. Porque a pessoa trabalha embarcado 15 dias e fica 15 dias em casa, é porque o contratado diz, não, você é muito bonito, eu ia deixar 15 dias. Não, é muito danoso você ficar privado socialmente, você ficar aqui na plataforma em vigília o tempo todo. Então, ou seja, é uma agressão. Então, não significa que as pessoas vão se demitir, não, as pessoas vão entender a condição que eu estou, mas aquilo de fato é uma agressão e vai tentar atenuar com medidas, né, digamos ali, como o próprio nome diz, né, paliativas, mas o paliativo ele não é o corte. Você acredita que o paliativo, que normalmente as pessoas buscam, medicamentos que pode ser terapias. Vamos falar agora da terapia. Vamos falar da terapia. Agora já falamos de... Vamos navegar pelos horizontes da terapia. Vamos falar da terapia. Como é que ela funciona, quem deve fazer, como chegar até ela, se a indicação normalmente é espontânea ou é prescrita por médicos, profissionais da saúde. Fala um pouco. Aí primeiro vamos pegar o termo terapia. Então, assim, eu geralmente quando vou falar disso, eu pego o termo tratamento. Porque terapia é igual tratamento. Por quê? Porque o termo terapia, ele perdeu se popularizou de tal forma que se perdeu o seu significado original. A gente tem fisioterapia, então tratamento do físico. A gente tem a quimioterapia, tratamento químico para a situação oncológica, né, do câncer. Então a gente tem a psicoterapia, o tratamento da nossa psique. O mundo nos bagunça, o mundo nos enlouquece, aquilo que o mundo nos pede não é o que o mundo nos dá. Só que quando a gente vai falar fisioterapia, todo mundo entende. Quando a gente vai falar de quimioterapia, todo mundo entende. Mas quando a gente vai falar de psicoterapia, aí o psico foi suprimido, ficou só terapia. E aí a gente vê as pessoas, não, minha terapia é eu ir à praia. Minha terapia é minha... Isso não é terapia, isso é lazer. É outra coisa. Então, assim, as pessoas estão se privando dos tratamentos reais e se valendo de subterfúgios. Então, quando eu falo terapia é igual tratamento. É o tratamento cognitivo comportamental. Então, como é que eu faço? Eu entendendo que existe uma psique, entendendo que alguma coisa está fora da ordem, é 3 da manhã e eu não estou dormindo, vi o dia amanhecer, e eu só começo a ter sono 10 da manhã, 11, quando eu já estou no trabalho. Eu estou irritadiço, eu já não tenho tanto apetite. Então, estou todo desregulado. Então, claro que esse organismo, esse cérebro está pedindo socorro. Então, eu vou fazer uso do tratamento cognitivo comportamental, a TCCI, a neuropsicologia do sono. A pessoa entra em contato direto comigo, eu vou fazer a avaliação dela para ver se ela está dentro dos critérios de admissão para o tratamento, né? E ela vai iniciar. Qual seria o cenário ideal, e que eu já tenho muitos desses casos? É as pessoas indo até o médico clínico geral e aí relata isso. Olha, eu estou com essa situação, também não estou dormindo e tal. E ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, procure o psicólogo da terapia cognitivo comportamental para insônia. Já tem desses casos, pessoas que chegaram até a mim com essa orientação. Eu achei o máximo, porque eu já vi aquela ideia, nem tudo está perdido, né? Ou seja, os profissionais mais atualizados cientificamente, os profissionais que frequentam congressos, profissionais que estão antenados com o que existe de mais avançado no mundo, já estão recomendando. Então, pessoas já me acharam por meio das mídias sociais, de forma geral. Eu pergunto, como foi que você me encontrou? Eu disse, não, meu médico disse que era para procurar uma tal de TCCI, aí eu procurei, vi um vídeo e tal, gostei dessa abordagem, aí entra em contato comigo. Então, já vejo esse movimento chegando. Então, o ideal seria isso. Como a pessoa chega até a mim, eu digo, olha, é importante também você ver sua dosagem hormonal, vá para o médico endócrino para ver suas dosagens hormonais, para ver se está tudo ok. Aí, no caso, homem, eu digo, olha, tem a menopausa, mas tem a andropausa. Então, vamos ver como é que está esse pico de cortisol, se não está tendo pico de cortisol na madrugada. Vá até um médico clínico, solicite, relate isso para ele vai dar as prescrições para você fazer o seu exame. É uma questão multidisciplinar. Então,
é dever ético e legal do profissional de saúde encaminhar para outras áreas científicas aquilo que foge da sua fronteira ali, né? da sua dinâmica ali, da sua certania ali. Então, conclusão, o ideal seria que viesse essa recomendação. Então, estamos em construção. Como eu lhe falei inicialmente, a gente está... tudo é mato ainda, então estamos na construção. E o fato de estar aqui, eu lhe agradeço mais uma vez, é um excelente serviço de utilidade pública que a gente vai divulgar para as pessoas e aquela expressão, ela diz assim, agora eu já sei, nem sabia que existia. Então, Anderson, aquela pessoa que tem a insônia, que tem uma ansiedade, que ela normalmente confunde, porque ela anda junto, ansiedade com insônia e confunde e acha, não, eu estava ansiosa, eu estava estressada, eu não dormi. A gripe está sempre junto com a secreção, né? Sim, sim. Eu espirro, né? Então, eu queria que você tirasse essa dúvida. Sim. E a questão de reconhecer, né? Sim. Do reconhecimento, de buscar o profissional, nem sempre que é o direto, né? O médico que vai dar o medicamento, mas tem a ver também com o desequilíbrio dos hormônios, da suplementação que a pessoa... Mas, especificamente, eu gostaria que você abordasse a questão da insônia e ansiedade, que muita gente conheço, tem várias pessoas que eu conheço que acreditam porque estava ansioso, que estava ansiosa por não dormir bem. O que ela faz para... Primeiro, assim, eu vejo uma confusão muito grande. Uma coisa é a pessoa ser apreensiva. Eu estou apreensivo, uma coisa é a pessoa que é proativa, ela quer resolver as coisas. Então, outra coisa é as pessoas que é impaciente. Então, tudo isso entra na cestinha do rótulo de ansiedade. Então, a ansiedade é um padrão comportamental que, de fato, existe um CID para ali, né? Então, aquela história, vamos chamar o nome das coisas pelo nome que as coisas têm, né? Então, se a pessoa tem ansiedade leve, moderada ou ampla, um TAG, né? Um transtorno de ansiedade pontual ou generalizada, aí pode, o recomendado que se tem uso ali aí vai se avaliar, né? Vamos fazer uma intervenção medicamentosa, os ansiolíticos. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa não tem nada de ansiedade, ela tem um padrão comportamental que gerou um excesso de, como se fala, né? Um excesso de futuro no presente, e ela fica conjecturando ali, pensando o que será, repassando o dia, o que eu falo. Então isso ativa muita área do córtex pré-frontal, que é essa área que é parte cerebral, e isso fica aqueles pensamentos ruminantes que se chama na TCC, na terapia cognitiva, pensamentos ruminantes, e ela entra em sono. Lembra que a gente falou do sono REM? Tá dormindo, né? O surpreendente diz é que no sono REM, a frequência cerebral, no 1 ele altera, no 2 ele altera, no 3 ele altera. Quando chega no REM, ele ativa a mesma frequência cerebral de quando a gente está em vigília. Se você pega na parte no telão, no eletrodo, a frequência cerebral é muito similar quando a gente está acordado. Por isso que a pessoa diz, poxa, acordei e estava sonhando agora. E é muito comum, às vezes a pessoa acorda, volta e retoma o sonho. O que é que eu quero dizer com isso? Que todas aquelas preocupações que foram tidas no dia, elas viram, entre aspas, a assombração à noite. Porque nesse momento o REM, que ativa o córtex pré-frontal, aquelas lembranças vêm. Não que a pessoa lembre conscientemente, ela sente os efeitos dela no acordar. É que eu não sei porque eu acordei, porque o cérebro recuperou aquela memória, só que aquela memória não passou, né, pelo crivo da consciência em si, do estar consciente de, como agora nesse exato momento o nosso organismo está consciente do grau de hidratação que a gente tem. E logo vai trazer pra gente sensação de sede ou não, né? E vai recuperar ali. Então, se a pessoa está ali, lembre-se, pensamento é informação, sentimento é informação, e o nosso cérebro é esse órgão que ele processa informação. Então, quando eu entender que grande parte, tem um grande pensador que diz, grande parte do sofrimento humano são de tragédias que nunca aconteceram. É o chamado sofrer por antecipação, né? Então a gente não pode ser negligente, aquela ideia, deixa pra lá, tal, mas a gente também não pode ser aquela ideia de querer criar uma situação e antecipar um problema que nunca aconteceu. Então, às vezes a pessoa tem esse padrão de comportamento de catástrofe, né? Chama de catastrofizar, né? Veio sempre o lado negativo das coisas. E aquilo nunca aconteceu. Então aquilo gera tensão, aquilo gera pico de adrenalina, aquilo gera chamado pico de cortisol, que é um chamado hormônio do estresse. Não é só para isso, assim, essa terminologia não é nem muito adequada, mas no geral chama-se que é o hormônio para disposição para ação. Então a pessoa está ali, aquele cortisol, e esse cortisol ele é antagonista da melatonina, que é justamente o neurohormônio que sinaliza que é noite. Conclusão, toda a tensão, todo o estresse desnecessário, ele está ali conspirando
contra a saúde do sono. O que é que se faz? Aí cabe a tal terapia, né? Que não é futebol, que não é lazer. O lazer, ele engloba a parte de higiene mental, mas é entender por que eu me coloco nessa situação de querer antecipar um problema. Porque eu gero na verdade, eu gerei um estresse, que a gente fala, você gerou um estresse com fulano, com Beltrano, de uma situação que nem aconteceu. Aí depois está se discutindo como você me respondeu, como eu lhe respondi, e já não é mais aquela situação inicial. Então é um pouco chama-se de psicoeducação, de educação emocional. Aí se fala muito da inteligência emocional, de como nos lidamos. E aí, como a gente iniciou nossa conversa, né? Funções executivas. É como essa pessoa, como esse sujeito utiliza as funções executivas, memória, atenção e inteligência para lidar, né, com o mundo que é caótico, entender com o mundo que nem sempre as coisas estão no nosso controle e entender que a gente precisa parar, respirar, entender que devagar também é pressa, entender que existe aquilo que acontece, aquilo que eu entendo do que acontece, entender que a gente não é possuidor de todas as informações e que às vezes a gente toma informação faltante. O nosso cérebro é um órgão que ele quer ver, entender aquilo que às vezes não é possível ser entendido naquele momento. Então, quando a gente entende a educação emocional que está ali gerando aquele quadro, aqui na Bahia, né, a gente chama do agoniado, né? Onde tal é agoniado. Então, é aquele pensamento chamado pensamentos ansiogênicos, cientificamente chamado ansiogênicos. Ou seja, ele é o gen. Gen é gerar, gênese, bereshit, gerar. Então, ele gera ansiedade. Então, os pensamentos ansiogênicos podem ser um fator desencadeador daquela... E aí, quando ele vai entrar ali em tentar dormir, no sangue está cheio de cortisol, cheio de adrenalina, cheio de pensamentos ruminantes. Aí me falou aquilo, era para ter dito aquilo, aconteceu. Amanhã, quando eu chegar, eu vou dizer aquilo. No primeiro horário, a gente vai resolver isso. E aí, quando chega no primeiro horário, não aconteceu nada. Só que o mal-estar já foi colocado. Então, ou seja, é também uma educação emocional de entender claramente. É importante sentir as suas emoções e não necessariamente, né, projetá-las. Então, assim, tem um pouco também da nossa psicoeducação. Então, para regular as emoções, normalmente a pessoa que está com tudo bagunçado não tem insônia, ou tem insônia e privação de sono. E é necessário que se tenha um tratamento psicológico específico que vai cuidar do sono, vai cuidar do emocional e é a dúvida agora. O emocional e o sono. Eu vou precisar ter um tratamento psicológico com psicólogo e um tratamento com psicológico do sono. Vou ter que ter dois profissionais. Tá integrado. Eu quero saber se tem integrado, né, amiga? Porque aí vai ter quantos psicólogos? Tá integrado. Mas assim, existem alguns pacientes que vêm para mim já indicação também de outros colegas. Assim, olha, aqui a gente está tratando da função terapêutica. Então, assim, as pessoas estão em depressão. Ah, por quê? Porque eu fui injustiçado no trabalho, por isso, houve a questão de... Assim, enfim, então tá tratando lá na questão terapêutica. E aí, não, mas eu quero... Da insônia específico, tem aquela história, né? Não tem quando a gente fala... O específico, né? Aquela ideia ali. Eu tô com o profissional de educação física da academia, eu tô com um nutricionista, mas nada melhor que um personal trainer, né? Específico, né? Para ficar ali focado. Então, digamos, o para específico. Então, tem algumas pessoas que mantêm a função terapêutica. Ela não vai fazer terapia comigo. Comigo, minha função vai ser fazer, como eu falo, eu oriento pessoas a dar um basta na insônia sem remédios. Então, minha única preocupação vai ser ela regular o ciclo circadiano, ultradiano, infradiano. Não falamos disso ainda. Então, fala muito do ciclo circadiano, né? Tem um infradiano, ultradiano para dormir. E as funções que a terapêutica vai ser... Ela dormindo, ela vai ter uma clareza mental. Tanto que diz o saber bilenar, assim, nada melhor do que uma boa noite de sono, né? Assim, e quem não sonha? Então, assim, concluindo, ou seja, para ela poder resolver aquilo ali. Então, tá tudo integrado, o cognitivo e o comportamental. Então, se eu harmonizo ali o cognitivo, ela vai harmonizar o comportamental. E quem não sonha, né? Quem não sonha, né? Porque você falou do sono aí, eu me recordo que tem pessoas que falam, eu não sonho não, eu sonho e não me lembro. Sempre sonhamos. Sempre? Só que a ideia do sonho não necessariamente está vinculada a lembrar. Ou seja, a gente só vincula que sonhamos quando lembramos. No sono REM, que é essa parte de córtex pré-frontal é ativada, os olhos ficam mexendo e aí ativa ali a memória. Mas é entender que o sonho, um estado alterado de consciência, Morfeu, né? Na mitologia chama que é o pai... Até as pessoas confundem. Morfeu é o pai do sono. Não, Morfeu é do sonho. O do sono é hipnos. Na mitologia, né, grego? Hipnos, que é hipnose, hipnos.
E o Morfeu que é o filho dele. Mas assim, o que é que acontece? O sonho está sempre acontecendo como um movimento de ajuste de memória, de consolidação daquilo que nos acontece. Lembre-se que é o seguinte, estar em vigília, como a gente está aqui agora, é tão exaustivo que a gente vai precisar, em média, aí, algumas horas, com o corpo todo parado, atonia muscular, para entender o que nos aconteceu nesse dia. Para amanhã, quando abrir os olhos, você se reconhecer como Giza, você entender o Camaçari Notícias, entender quem é você. O que é o Alzheimer? A pessoa quando ela começa a perder as memórias dela própria. Então, assim, tudo isso para você pensar em andar, seu corpo responder, continuar as células dividindo mitose e meiose. Então, aquelas 8 horas, as famosas 8 horas da média, né, que não é bem 8 horas, mas a média, porque aquilo ali é um momento. Agora, vamos processar todas essas experiências que a gente teve hoje, a partir das 5 da manhã que eu acordei às 6. Aqui, tanto que é um terço da vida, né? Então, a pessoa que viveu nesse exato momento tem 30 anos, 10 anos em média passou dormindo. A pessoa que tem 60 anos em média passou 20. Então deve ser importante, né? Senão seria, não precisava ter, né? Então, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, a hipnose, né? Tem tratamentos que é com hipnose. E você falou o estado de vigília e os níveis do sono. Sim. A hipnose, quando a pessoa entra em hipnose, ela está em algum nível de sono? Ela está com a hipnose. Então, a hipnose ela está em estado alterado de consciência, estado alterado de consciência em um transe. Em um transe, mas não tem nada a ver com sono. Não tem a ver com o sono. O cérebro dela está no negócio 1, 2, 3 ou 4? Não, está em estado alterado. A hipnose, ela não é uma prática psicológica reconhecida como prática psicológica científica em si. Ela existe. Sim. Inclusive, ela foi até um dos instrumentos utilizados por um dos fundadores da psicologia, né? E aí, psicanálise, Sigmund Freud. Mas, assim, não se aprende hipnose nas faculdades de psicologia, porque é entendida que ela é não científica nesse sentido. Então, mas, assim, respondendo diretamente, sim, é estado alterado de consciência, se a gente entender que o sono é estado alterado de consciência, né? Então, a insônia e a privação do sono, ela tem efeito direto na questão cognitiva? Total. Por exemplo, às vezes as pessoas acham que ela tem um problema de memória. Sim. Só que às vezes ela tem um problema de atenção, déficit atencional. Então, memória, quando a gente vai falar... Atenção, quando a gente vai falar de atenção, a gente vai, presta atenção. A gente ouvia muito isso da professora, né? Presta atenção. Então, a gente associa que prestar atenção é ficar olhando assim fixo para as coisas. Só que isso não é só atenção. Quando a gente fala de atenção, a gente está falando de como cores, mas quando eu falar cores, qual é a segunda pergunta que você vai me fazer? Quais cores? São das mais diversas. Então, a atenção é essa cores, ou seja, atenção sustentada, atenção alternada, atenção difusa. Então, a atenção chamada, os fenômenos atencionais são dos mais diversos tipos de atenção. Então, a atenção alternada, a atenção ela vai reter o dado, a informação. Então, a atenção ela vai pegar a informação e armazenar. O processo de armazenagem é a memória. A memória, se não tiver o dado que chegou, não tem gravação. Memória também é um outro fenômeno cognitivo superior, que é dos mais diversos. Memória a gente associa geralmente às vezes a passado, só que tem a memória do futuro. Mas, vai adivinhar as coisas? Não, é memória prospectiva. Por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho que lembrar de, assim que eu terminar aqui a entrevista, eu vou falar com o Anderson tal coisa. Ou seja, você está lembrando de uma ação que você tem que fazer no futuro. Então, é memória prospectiva, memória declarativa, memória semântica, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Conclusão, a atenção capta informação, a memória grava, a inteligência é inteligere, vem entre as linhas, é capaz de interligar pontos ainda não muito bem coerentes, de um saber único. Tudo isso se configura no sono. Então, quando a pessoa não tem um sono de qualidade em N2, REM, ela tem esse cérebro ele está exausto, está agredido. Então, quando ele está agredido, ele está com déficit atencional, baixa atenção, baixa memória, baixa inteligência. Então, a insônia ela é um agressor cerebral, ele suprime o córtex pré-frontal e a pessoa tem baixa memória. É muito comum as pessoas dizerem, eu estou com memória péssima, está dormindo mal. Então, não é memória, é falta de atenção. Mas eu acabei de dizer tal coisa. Ah, você me falou isso? Foi... Então, reflete 100% no cognitivo. É aquela ideia, né? Assim, vamos dar um exemplo aqui. Quando falta água numa cidade, vamos pensar uma catástrofe, falta água, coisa boa não acontece, né? Fica 3 dias sem água em alguma região. Então, é a mesma coisa do sono. A água é a necessidade básica para regular os eventos, né? Ali, para funcionar, tomar o banho, ou seja, a higiene normal. O sono é essa água.
E aí, conversando com você agora, me veio essa metáfora, então eu vou já utilizar lá nos escritos. É como faltasse água. Quando falta água numa região, entra em causa um pouco aquela região, né? Logo acaba as reservas, né? Então, o sono é esse elemento, aí vem o quarto elemento e o quarto elemento de regulador de lucidez, a tal ponto que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Para torturar uma pessoa, para ela entrar em delírio e começar a falar coisas, priva-se de sono, bota ele na sala branca, muita luz, muito barulho, para ele não dormir. Então, tem estudos científicos de 12 horas sem sono, 24 horas sem sono, 36 horas sem sono, 48 sem sono, 72 horas sem sono, ou seja, e como aquilo vai entrando em um desarranjo cerebral, em um desajuste cerebral e uma agressão total de uma baixa atencional. Então, conclusão, às vezes as pessoas consideram, estou com uma baixa memória, mas não é memória, é a atenção. Então, a atenção, a atenção, a memória e a inteligência são as faculdades cognitivas superiores. E tudo isso tem como aí, a gente precisa conferir ao sono o status que ele merece. Terminou. Já acabou 5 minutos, já passou 5 minutos rápido assim. Maravilha. Então, nós já chegamos, é uma pena. Já Anderson, acabou? Já acabou. Ficou tantas coisas não ditas, eu tenho que marcar uma segunda edição. Então pronto, a segunda edição. Quero te agradecer. Tá? Giza, eu que agradeço, né? Assim, a oportunidade de poder aqui estar no seu espaço, de compartilhar, né? No meio de a gente estar de tanta desinformação que existe nessa nossa famosa internet, né? A gente poder ceder, né? E prover conhecimento sólido para as pessoas poderem se esclarecer. Então, com saúde não se brinca, né? Então, não existe saúde sem saúde do sono. Agradeço aí seu espaço. Quero que você deixe seu endereço para onde as pessoas te encontrar. Tá. Primeiro passo, tudo agora é o digital, né? Então, assim, no Instagram, andersonpereira.neuro. Então, andersonpereira.neuro no Instagram. Entrou no Instagram, o início de tudo. Vai ali achar site, canal no YouTube, o contato meu direto de WhatsApp. Tem lá o número, é o WhatsApp, então enfim. Quero agradecer a todos por estar aqui conosco, a Anderson. Maravilha. Foi muito bom tirar dúvida, mas precisa do segundo episódio. Digo mesmo. Sobre o sono, privação de sono, insônia, efeitos cognitivos que tem as consequências da falta de sono. E foi muito bom. Maravilha. Esse conhecimento, esclarecimento para a população, inclusive para que cheguem mais pessoas e reconheçam, né? Esquecemos de falar de acidente de trabalho. Mas a gente vai falar no próximo episódio. Até a próxima, não percam. No próximo episódio. Aí meu filho tá passando mal para mandar.